Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é um pouquinho diferente, gente, não vai ser bem um vlog. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a minha relação com a família, né, do meu marido, no caso a minha família americana. Com a nossa viagem para o Tennessee, né, e a aparição aqui nos vlogs, né, da minha cunhada, da minha sogra, das crianças e tal, a gente recebeu muitos comentários muito legais. Eu li os comentários para elas. Inclusive, cheguei a pensar em gravar com elas assim algo mais profundo, mas a gente estava lá de férias, curtindo, viajando, se divertindo, então falei, não, depois eu faço um vídeo falando um pouquinho, uma outra oportunidade eu gravo com elas, né, apesar delas não falarem português. Mas enfim, para quem tem aí curiosidade em saber de fato como é a relação, né, minha relação com a família do meu marido, a minha relação é aquilo que vocês conseguiram acompanhar nos vlogs de fato, é uma relação bem saudável, bem amigável, muito respeitosa, e foi algo que eu agradeci muito a Deus por essa oportunidade de hoje ter convivência com uma família, né, do meu companheiro de uma forma totalmente diferente da primeira experiência que eu tive. Não estou aqui para trazer comparações, e nem para trazer o passado para o presente, longe de mim. O passado está no passado, passou, já foi. O meu foco é hoje falar da minha relação agora, né, do agora, do presente, e dessa dádiva que Deus deu, né, que é eu estar fazendo parte de uma família que me respeita, que me admira, que me ama, que me acolheu e acolheu os meus filhos. Bom, antes de tudo, eu não vou te falar sobre a minha relação com meu marido, contar a nossa história, porque é uma coisa que pedem muito para eu falar mais e tal. Já tem um vídeo aqui que eu falo mais ou menos resumidamente a nossa relação, como a gente se conheceu. Mas quem sabe no futuro eu trago um vídeo com mais, né, detalhes e tal sobre como a gente se conheceu. O foco hoje é de fato falar sobre essa relação com a família dele. E falando na relação, eu tenho essa relação com a família do meu marido já há quase 6 anos. Eu tô com meu marido desde 2018 e a gente teve uma relação muito relâmpago, que eu posso dizer para vocês. Resumindo, para quem tem curiosidade, eu conheci o meu marido online. A gente morava muito pertinho um do outro e ele acabou me achando em um site de relacionamentos, amizade e também para dates e encontros. E ele acabou me mandando mensagem, encontrando as minhas redes sociais também, meu Facebook, meu Instagram. Então ele meio que vasculhou a minha vida online para tentar me conhecer um pouquinho e acabou tendo coragem de me enviar mensagem. Eu respondi. A gente conversou online por 3 dias mais ou menos e marcamos o nosso primeiro encontro, que foi até no Starbucks. E a partir daí, a gente não se desgrudou mais. A gente não parou de se falar nem um dia sequer. E como eu falei, aconteceu tudo de forma muito relâmpago, porque a gente começou a conversar online no dia 30 de maio. Aí no dia 2 de junho a gente foi se conhecer pessoalmente. No dia 7 de junho a gente teve o segundo date, que acabou se transformando na nossa data de comemoração de namoro, porque foi ali que rolou o primeiro beijo e a partir dali a gente passou a se chamar de namorado e namorada. E a gente acabou indo morar junto no dia 30 de julho, isso mesmo, gente. Faltando um pouquinho para completar apenas 2 meses de relação, a gente acabou indo morar juntos e deu tão certo que a gente está aí até hoje, praticamente 6 anos de relação, caminhando para 3 anos de casado oficialmente, né? Porque a gente já morava junto, então a gente oficializou nossa relação mais ou menos 2 anos depois da gente estar morando junto. E a minha relação com a família dele aconteceu tudo muito cedo. A gente só não se conheceu pessoalmente muito cedo porque a mãe do meu marido mora na Virgínia, o irmão, todo mundo está na Virgínia. Então, aqui mesmo no estado que a gente mora, o estado da Geórgia, a gente só tem o meu sogro, que mora 1h30 daqui de casa. Então, toda a família do meu marido, tanto parte de pai quanto parte de mãe, eu conheci pessoalmente mais tarde, mas a gente se comunicava já desde cedo. A família do meu marido, ela teve um papel, principalmente a família por parte de mãe, eles tiveram um papel muito importante no começo da nossa relação. Para quem não conhece a minha história, né, eu tive depressão aqui nos Estados Unidos, eu passei por uma depressão profunda muito, muito punk mesmo lá em 2018, com tentativa contra a minha própria vida. Então, meu marido totalmente perdido, tadinho, ele buscou auxílio com a mãe e com a irmã dele, né? Ele ligou para a mãe e para a irmã quando eu comecei a adoecer emocionalmente, né? Quando as coisas começaram a ficar bem complicadas e difíceis para a gente em relação ao meu estado emocional. Ele ligou para a mãe e para a irmã dele, mesmo estando em outro estado.
para poder falar tudo o que estava acontecendo e pedir ajuda, orientação, conselhos, digamos assim. E elas foram assim, esplêndidas, sabe? Antes mesmo de me conhecer, elas sabiam do que elas sabiam de mim, de que ele conheceu uma pessoa que já tinha 2 filhos, né? E que ele estava entrando numa relação com essa pessoa e que essa pessoa estava emocionalmente doente. Essa foi a primeira impressão que elas tiveram de mim. Na realidade, não ficou impressão, porque o que elas têm de mim hoje é uma admiração e um respeito muito grande. Mas que sim, elas tiveram um papel muito importante no meu processo da depressão, porque elas ajudaram demais o meu marido e a mim mesma. A partir do momento que meu marido conversou com as duas, né, por telefone, contando o que estava acontecendo, o meu estado emocional, as duas passaram a entrar em contato comigo, mandar mensagem de texto. Eu não falava inglês naquela época. Elas mandavam mensagem de texto, então eu ficava traduzindo e respondendo. E elas mandavam mensagens assim, extremamente amorosas, de cuidado, de carinho, de atenção e de respeito. Minha cunhada me mandava mensagem quase todo dia de manhã. Oi, sweetheart, sabe? Oi, coração. Oi, docinho, você já levantou da cama hoje? Já fez uma caminhada? Como que tá o céu? Me conta como tá o céu hoje, sabe? Ela fazia esse tipo de coisa, de perguntas assim, sabe? Meio que me induzindo a sair da cama, a olhar pela janela e a ter motivação para ir lá fora. Então, a minha sogra e a minha cunhada, elas foram assim... Elas tiveram um papel extremamente importante na minha vida, naquele começo. E elas têm até hoje, né? Lógico. A nossa relação só foi ficando cada vez mais forte. Passei por todo o processo da depressão, passei pelo processo da cura. Eu posso dizer que elas foram ferramentas fundamentais para esse processo de cura também. Para ajudar o meu marido, né, também, principalmente porque a gente fala muito da pessoa com depressão, mas a gente às vezes esquece daquela pessoa que está convivendo com a pessoa, né, eles também precisam de suporte, de apoio emocional, e a gente recebeu tudo isso delas, tudo isso. Então, assim, elas sabiam de tudo que estava acontecendo, e no começo eu ficava meio assim, eu ficava, meu Deus, o que elas vão pensar de mim e tal, só que a abordagem delas era tão respeitosa e tão carinhosa que eu não fiquei pensando nessas coisas. Eu comecei a pensar no quanto elas me amavam, no quanto elas se importavam comigo. E isso começou a me ajudar, sabe? A me levantar e me erguer. Eu fui conhecer a minha sogra pessoalmente só no Thanksgiving de 2019. Minha sogra veio para Georgia e veio ela e a prima do meu marido também. Uma prima dele, filha da irmã da minha sogra. Elas vieram passar o Thanksgiving com a gente. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu já estava praticamente assim, quase que 100%, digamos assim, sabe, emocionalmente curada. E, nossa, conhecer a minha sogra pessoalmente foi maravilhoso. A minha sogra já chegou me abraçando, já chegou beijando, querendo ver as crianças. Cadê meus netos? Cadê meus netos? E querendo abraçar, querendo beijar. Então foi algo assim, surreal. Que eu até ficava olhando assim e ficava, meu Deus, isso é real mesmo? Isso está acontecendo? Sabe quando você se pergunta... Será que eu mereço isso? Tô checando se o microfone tá ligado, gente, que às vezes eu dou essa mancada. Começo a gravar com o microfone e depois vou ver tá desligado. Tá ligado. Desculpa, gente. Então, assim, eu ficava nessa questão, sabe? De me perguntar, será que eu mereço isso? Porque eu não vou entrar em comparação, gente, com a relação passada. Mas, de fato, a relação passada não foi nada saudável. Nem com ele e nem com a família dele. Foi todo o avesso e todo o contrário do que eu tenho hoje com essa relação familiar, com o meu marido e com a família dele, que se tornou a minha família. Então, assim, eu não tive nem tempo e nem espaço para colocar preocupações na minha cabeça do tipo, será que elas vão me aceitar porque eu sou imigrante? Será que elas vão me aceitar porque eu não falo inglês? Sabe? Eu não tive espaço para isso. Primeiro que eu já estava passando por aquele processo da depressão, eu não conseguia nem pensar nisso, e o carinho e o respeito que elas tiveram comigo, o acolhimento que elas tiveram comigo foi tão forte que eu só me sentia assim, amada e respeitada, que tinha alguém aqui que se importava comigo, não só o meu marido em si, mas a família dele também. Então eu tinha uma rede de apoio, ainda que distante, porque a Virgínia para Georgia é mais de 10 horas de estrada, mas ainda assim, mesmo com a distância,
elas se importaram, sabe, em estar presente, mesmo que não fisicamente. Isso fez toda a diferença na nossa vida, toda a diferença. E a minha cunhada eu conheci pessoalmente apenas em junho de 2020, quando eu fui lá para Virgínia para organizar o nosso casamento, que aconteceu na Virgínia, gente. Meu casamento foi numa fazenda no interior da Virgínia, que é onde a família dele morava, né, mora. Então fazia mais sentido a gente fazer o casamento lá do que aqui, para todo mundo vir para cá, era mais fácil a gente ir para lá. Então eu conheci ela pessoalmente lá e foi esplêndido também. Quando eu cheguei e a minha cunhada veio e tal, ela já veio me abraçando também, me beijando. Ai, minha irmã chegou, minha irmã tá aqui. Ai, finalmente eu vou poder abraçar minha irmã, que não sei o que ela me chama de irmã. A gente se chama de sis, que é como se fosse, né, irmã, irmãzinha, né, maninha. Aí o sister, que é irmã, e quando você chama de sis, você está chamando tipo de mana, maninha. Então a gente se chama assim desde então. Então assim, foi bem impactante, sabe? Esse conhecer pessoalmente, porque não fez diferença nenhuma. Aí a gente saiu para shopping juntas, fomos tomar café, fomos fazer coisas de meninas. Depois disso, antes do nosso casamento, a minha cunhada veio pra cá para poder passar um fim de semana inteiro comigo, para fazer só coisas de menina também, para ir pro shopping junto, compramos algumas coisas pro casamento e tal, e depois ela voltou pra Virgínia. Meu cunhado eu conheci no mesmo tempo que a minha cunhada, eu conheci ele em junho. Meu cunhado foi maravilhoso, um rapaz extremamente doce, igual meu marido. Olha, foi assim encantador. E foi muito engraçado, porque eu não falava inglês fluente, eu não falava tão bem quanto eu falo hoje. Naquela época eu ainda gaguejava mais, agarrava e tinha que usar o tradutor. E eles foram extremamente aceitáveis, foram extremamente cautelosos com essa parte, não me deixavam constrangida com nada. Pelo contrário, me incentivavam e me estimulavam, dizendo que o meu inglês estava muito bem, que eu estava indo muito bem. E eu nunca me esqueci, porque o meu cunhado era muito curioso, ele ficava perguntando como vocês se comunicavam, porque ele sabia que quando eu e meu marido nos conhecemos, eu não falava inglês e meu marido não falava português, não. Então a gente usava o tradutor. Aí meu cunhado falou assim, vocês falavam a linguagem do amor, por isso que deu certo, que não sei o quê. Muito fofo até, muito fofo. Mas enfim, eu tenho aqui uma sequência de fotos até de um pouquinho antiga, eu acho que tem foto desde 2021. Eu acho que tem a foto do Thanksgiving do ano passado, que meu cunhado e minha cunhada vieram pra cá. Tem fotos do Tennessee de 2021, quando eu fui viajar junto com o Travel, encontramos minha sogra lá e passamos um fim de semana juntos. Tem algumas fotos passadas e algumas fotos agora também dessa última viagem para o Tennessee, então vocês vão acompanhar algumas fotinhas e inclusive ver o meu cunhado em uma das fotos, que o meu cunhado não apareceu no Tennessee porque ele não estava lá na viagem, mas tem algumas fotos aqui com o meu cunhado também. Então acompanha essa sequência de fotos aqui comigo. Eu quero aproveitar esse momento para te encorajar a ter fé em Deus, para te encorajar a confiar em Deus e entregar tudo nas mãos dele. Muitas das vezes a gente não entende as vontades de Deus para as nossas vidas, mas eu te garanto que o que Deus tem para nós é muito maior daquilo que a gente sonha. Eu nunca imaginei viver uma relação tão boa quanto eu tenho hoje. Nunca imaginei estar em um casamento saudável, respeitoso, com um amor e muita união. Eu nunca imaginei, muito menos, estar dentro de uma família que me respeitasse, me admirasse tanto e me acolhesse como eu fui acolhida. Essas coisas não é algo que eu fiz pelas minhas forças e pela minha vontade. Não é algo que a família do meu marido fez pelas forças deles e as vontades deles, mas sim porque era o plano de Deus para as nossas vidas. Era plano de Deus eu entrar na vida do meu marido, era plano de Deus o meu marido entrar na minha vida e, consequentemente, eu entrar na vida da família dele e eles entrarem na nossa vida. E nada é por acaso. Hoje eu vivo uma relação muito saudável. Saudável com o meu marido, saudável com a minha cunhada, com a minha sogra, o meu cunhado, com o meu sogro, com todos que fazem parte dessa família. Eu sou amada, eu sou respeitada e admirada, assim como os meus filhos também são amados, respeitados, admirados e acolhidos. Não tem nada melhor do que entregar os nossos anseios na mão do Senhor. Não tem nada melhor do que entregar a Ele os nossos medos, as nossas preocupações. É claro que nem sempre a vida vai ser fácil, é claro que as adversidades irão surgir, é claro que o medo sempre vai existir, mas quando a gente consegue de fato entregar nas mãos do Senhor, esse medo ele se torna um pouco mais leve. Sabe, tudo começa a acontecer ao nosso redor, ainda que tudo comece a desmoronar, as coisas começam a acontecer, mas a gente é envolvido por uma paz de espírito tão grande.
que mesmo o medo vindo, as angústias vindo, eu posso te garantir que tudo acontece de uma forma muito mais leve do que quando a gente não tem de fato, sabe, Deus no nosso coração. Quando de fato a gente não consegue entregar a Deus as nossas preocupações. Eu aprendi a confiar nele, entregar nele todas as circunstâncias da minha vida, pois só ele pode fazer acontecer, só ele pode mudar a história, só ele pode mudar o quadro que você está vivendo neste momento. Então confia em Deus. A Bíblia diz que o choro ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode estar vivendo no meio de uma tempestade, não conseguindo enxergar um futuro, a alegria, o respeito, o amor. Mas eu te garanto que se você entregar tudo nas mãos de Deus, confiar com muita fé, as coisas irão acontecer ao seu favor. Tudo irá se voltar ao seu favor. Porque aqueles que confiam em Deus e têm Jesus como seu refúgio, como seu socorro presente no momento da angústia, não passa despercebido aos olhos de Deus. Deus está lá do alto, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida, apenas preparando o melhor para mim e para você. Confie nele, apenas confie. Ainda que seja difícil e que as circunstâncias digam que não, confie em Deus, pois Ele é contigo e Ele jamais te abandonará. E o mais Ele fará sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu creio. Você crê? Então diga comigo que Deus faça a vontade dEle sobre a minha vida e que eu aceite as vontades de Deus sobre a minha vida, porque a vontade de Deus é muito maior do que os meus sonhos, do que os meus planos. Eu aceito, em nome de Jesus. Amém. As you wake up my soul today, I feel the hope when your sun shines on my face. Oh, I'll wake up with your grace while the moonlight's still fading away. I see your mercy coming with the day. Oh, yeah. My prayer is simple, God. Love, have your way. This song is from the heart. Love, have your way. In the easy and easy, Lord, make me more like you. My prayer is simple, God. Love, have your way. You give me air to breathe, and you cover me under your wings. You hear my voice and you know my every need. Oh, you see my hopes and dreams, but you